Bom dia, querido. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Quero fazer uma reflexão aqui com meus queridos. Sextou, hein? Deus é lindo. Sempre quando orar, não ore pedindo para Deus te mostrar, te revelar o caminho. Mas ore para Deus guiar os seus passos. Não ore para Deus mostrar o caminho, mas ore para que Ele venha guiar os seus passos. Por quê? Porque se Deus te mostrar o caminho, você vai ver o processo que tem no caminho. E se você ver o processo que tem no caminho, você vai achar que você não está seguindo a ordem de Deus. Porque sempre quando as pessoas têm um costume de entender que se você está seguindo uma direção que Deus ordenou, naquela direção não vai ter problema. Naquela direção você não vai passar por nenhuma decepção. Mas não é assim. Se nós olharmos para a Bíblia, a direção a qual Deus enviou os patriarcas, a direção a qual Deus deu uma ordem para os patriarcas foi para onde a ordem de Deus mandou, a vitória foi certa, mas passaram por grandes obstáculos. Mas como eles tinham maturidade para entender que embora viesse os obstáculos, que embora viesse, encontraria inimigo ferrenho no caminho, mas eles tinham convicção que aquela direção e que a voz que eles ouviram era de Deus, então eles prosseguiram. Observe comigo em Números capítulo 13. A Bíblia fala que Deus manda Moisés tirar um líder de cada tribo para espiar a terra a qual Deus daria a eles. E quantas vezes preguei que Deus realmente tinha feito isso com eles. Mas na verdade, em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 25 em diante, lá Deus vai iluminar o nosso entendimento. Você vai ler que Deus somente ordenou que Moisés, permitiu que Moisés tirasse um líder de cada tribo para espiar a terra, porque eles pediram. É como se eles tivessem dúvida se aquilo que Deus tinha para eles era bom mesmo. Essa terra manaria leite e mel, se manaria leite e mel ou se não manaria. Então pediram e Deus permitiu que ele espiasse a terra. E aí está o perigo. Lembra que quando Deus mandou Abraão sair da sua casa, da casa do seu pai, da sua parentela, para uma terra que ele lhe mostraria? E quando Abraão chegou naquela terra, não fala que ele duvidou que aquela era a terra de Deus, mas a terra de Deus não estava dando o seu fruto. Deus não estava permitindo, não era o diabo. Deus não estava permitindo que a terra desse cereais, que a terra desse o seu fruto. E havia fome na terra de Deus. E a Bíblia fala também que quando Abraão chega na terra de Deus, os cananitas estavam lá. Você está entendendo?
Embora Abraão não tinha uma certa maturidade, como ele tinha quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque, mas a Bíblia fala que quando Deus falou com ele, ele creu. Então ele sabia, mas mesmo assim, quando ele chegou na terra, os cananitas estavam lá, o inimigo estava na terra, que ele daria descendência de Abraão. Porém, Deus também estava lá. Às vezes você vai se acomodar num lugar onde as pessoas te bajulam, onde as pessoas tá tudo bem, as pessoas falam bem de você, mas às vezes não é aquele lugar que Deus mandou você ir. A Bíblia fala que os cananitas na terra, mas a Bíblia fala que Deus apareceu a Abraão falando assim: esta terra darei à sua descendência. E como tinha fome na terra, Abraão passou de largo e desceu no Egito, aonde no Egito Faraó quase tomou Sarai por mulher. Quer dizer, no lugar, no ventre de Sarai, onde seria gerado um Isaque, o diabo estava preparando para o ventre de Sarai gerar um faraózinho. Então Deus veio e deu livramento, porque Abraão, contando aquela meia mentira e optando de seguir aquela direção, ninguém desce no Egito sem provar ele. E foi quando ele foi para o Egito, e quando Sarai também corria risco, ela que não tinha culpa nenhuma, Abraão pediu que ela mentisse, Abraão a levou naquela direção e Deus deu livramento por causa de Sarai. Você está entendendo? Então correram o risco ali. Você está entendendo? Então, o povo de Israel pediu, Deus permitiu que um líder de cada tribo fosse liberado para que espiasse a terra. E chegando lá, já que eles pediram, o que eles viram? Viram que a terra era terra fértil, mas porém os inimigos estavam na terra. O gigante estava na terra. E foi quando, ao invés de chegar falando da fertilidade da terra, voltaram falando do gigante que havia na terra. Chegaram à conclusão que Deus não era poderoso para livrar eles do gigante e entregar a terra na mão deles. E falaram assim: a terra, existe gigante na terra. Então sempre peça para Deus revelar, guiar os seus passos. É por isso que Deus muitas vezes não mostra o caminho. Ele mostra o que tem com você. Ele mostra uma visão que vai te fazer isso. E aquilo vai servir de combustível para alimentar a sua fé, para você não parar no caminho. Mas ele não mostra o processo do caminho. Porque se ele mostrar o processo do caminho, você vai achar que quem mandou você seguir aquela direção não foi Deus, que foi o diabo. Porque observe, Deus mostrou que os irmãos, o pai e a mãe de José se prostraria diante deles. E isso mostra que ele seria um líder. Porque pensa o pai e a mãe e os irmãos se prostrando diante dele. Porém, Deus não mostrou o caminho. Deus não mostrou o processo. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Deus manda nós seguirmos uma direção e obedecemos eles. Mas só que Deus mostra: eu tenho isso com você lá. Mas só que Deus não mostra o caminho. No caminho começam a vir os obstáculos. E os obstáculos que vêm no caminho muitas vezes começam a nos esmorecer. Aí a gente fala assim: não dá mais, muita perseguição. O Deus falou que tinha comigo isso, disse que foi com você que teria isso. Você entende? Mas teria muralha no caminho. Mas lembra que Josué disse: com Deus eu salto muralha. Você está entendendo?
Então é isso que nós temos que entender. Deus, ele não quer mostrar o processo para você mostrar o caminho, porque se ele mostrar o caminho, ele vai ter que mostrar o processo. Ele vai ter que mostrar que os inimigos estão na terra, que existe cananita na terra. Ele vai ter que mostrar para você que os gigantes estão na terra. E quando você vê o gigante e o cananita, você vai esquecer da fertilidade da terra. Você está entendendo? Lembra que Jesus dizia que ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Quando ele disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, ele estava dizendo que ele ia vencer a morte e iria diante deles na Galileia. Mas eles tinham focado tanto na opressão, eles tinham focado tanto na dor, que ele esqueceu a parte boa de que Jesus iria vencer a morte. Lembra dos discípulos do caminho de Emaú? Eles esqueceram que Jesus disse que ressuscitaria. E estava achando que ele estava morto. Porque muitas vezes nós focamos na decepção. Então peça para Deus, para Ele guiar os seus passos. Porque Deus, Ele sempre vai revelar sempre o próximo passo. Sempre o próximo passo. Ah, mas eu tive a visão serve de combustível para alimentar a sua fé. Mas não peça para ele te mostrar o caminho, porque senão ele vai ter que te mostrar o processo, porque senão ele vai ter que te mostrar que no caminho você encontrará obstáculo, você encontrará pessoas invejosas, você encontrará pessoas que não entendem o teu chamado, que não recebeu a informação. Sabe por que Deus te deu a informação? Porque Ele quer fazer com você. Não precisa mais ninguém saber. Era igual Noé. Deus deu a informação para ele construir a arca para ele. Para ele teria que saber, só ele e Deus. E as pessoas, por não ter recebido a informação, por não saber nada da revelação, as pessoas o criticavam, as pessoas tentavam barrar, as pessoas vão tentar te barrar por não conhecer a informação que Deus te deu. Mas quando você tentar esmorecer, quando você encontrar os obstáculos no caminho, duas coisas têm que acontecer, que vai abrir as suas pálpebras. Qual? A Bíblia fala, Paulo fala, que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Se corromper significa abater, significa perder o ânimo. Nosso corpo pode ficar desfalecido, a gente pode perder o ânimo, mas o nosso homem interior, que é a nossa alma e o espírito, ele vai se renovar. Se renovar significa passar de uma condição carnal para uma condição espiritual diante de Deus. Então você vai olhar para fora de você. O homem carnal, o teu corpo vai olhar para fora de você e vai tentar desanimar. Vai falar todo dia essa rotina, todo dia essa perseguição. Mas só que o homem interior, o homem, a sua alma e o seu espírito vai adquirir conhecimento. Você vai ver na Bíblia coisas que você não via. Vai vir revelação na Bíblia que você não tinha. Os seus olhos vai ver espiritualmente que você não via. Quer dizer, ao seu redor você não vai estar ainda onde Deus te colocou. Mas só que você, dentro de você já está num nível em Cristo, um nível que você nunca andou. Tá entendendo? Então é assim que acontece. Então eles pediram para ver a terra. Deixa nós ver mesmo se o que o Senhor tem para nós é bom mesmo. Vamos ver se o que o Senhor tem para nós é bom. E Deus pegou e permitiu. Entendeu? Está em Êxodo, em número 13. Depois está em Deuteronômio 1:25 em diante, quando Deus fala que eles pediram, então Deus permitiu. E quando chegaram lá, eles viram o que tinha na terra. Que a benção estava lá. Que a terra, assim, dava fruta de tantos quilos. Mas que o gigante estava lá. O gigante estava lá. Os inimigos estão de passagem na terra. Os cananitas estavam na terra. Mas a terra teria dono. E esses donos, ele estava de entrão numa terra que era de Deus, que Deus presentearia os seus herdeiros, que seria o povo de Israel.
que seria a descendência de Abraão. Aí voltaram falando, tinha gigante na terra. Por que pediram para Deus mostrar o caminho? Por que pediram para Deus permitir que eles espiassem o caminho? Você está entendendo? Se Deus te mostrou o que Ele tem com você, manda Ele apenas guiar os seus passos. E use o que Ele te mostrou como combustível para alimentar sua fé. Para você vencer os obstáculos que virão, que tentará te desvincular, que tentará te desmoronar, que tentará falar para você desistir, porque se o caminho é esse, por que tantos obstáculos? Se o caminho é esse, por que no caminho da vitória a correnteza está contra você? Os obstáculos, é tanto obstáculo no caminho que Deus mandou José ir. Lembre, cada mal que faziam para eles, aproximava mais ele da bênção. Jogaram ele dentro da cova, trabalhou como escravo, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi para cadeia, parecia que estava contra, parecia que o caminho não era aquele. Mas lembre, ele, simples de tudo, porque ele era um tipo de Cristo, ele perguntou para os irmãos dele que sonho é esse. Tipo assim, discerna para mim que sonho é esse. Ele não contou por maldade. Ele era simples, ele era um tipo de Cristo. Mas lá na cadeia, o dom que ele não tinha quando ele perguntou para os seus irmãos, o processo já tinha gerado dentro dele músculo espiritual e sabedoria para ser senhor de Faraó. Tinha gerado música espiritual que ele já tinha o dom de discernir sonho. E já era sensível a ponto de anular sua dor e perceber a dor na face do padeiro e do copeiro. E falar, o que está acontecendo com vocês? Vocês parecem que não dormiu essa noite, está com oleira. Aí contaram o seu sonho para José. Se José fosse um pé do bó, se José fosse um pé do boi, ele ia falar assim, não quero nem saber de sonho, eu não entendo de sonho. Uma vez contei o meu sonho para meus irmãos me dar o significado também, eu não sei, e meus irmãos tentaram me matar, mas não, ele já tinha o dom de discernir sonho, O caminho do processo, não peça para mostrar o caminho, mas quando o processo vir, lembre que há uma academia de Deus, há uma faculdade de Deus no caminho, que vai te dar músculo espiritual, que vai te dar sabedoria para quando você chegar no lugar que você for liderar, você já está pronto para liderar com maestria. Guarda essa palavra. Não peça para Deus te mostrar o caminho, mas peça para Ele guiar os seus passos. Porque se Ele te mostrar o caminho, Ele vai ter que te mostrar o processo também. E se você não tiver discernimento, você vai falar assim, não é Deus que está falando comigo não. Pensa bem, se Abraão fala para Sarai que Deus tinha mandado matar, pegar o filho deles e matar. Então ele guardou aquilo para ele e falou assim, é melhor eu guardar para mim e obedecer, porque se eu repartir com mais alguém, eu vou estar sujeito a ser contrariado. E se eu for contrariado, eu vou estar sujeito a desobedecer o que Deus mandou fazer. Porque eu entendo que foi Deus. Eu acredito que foi Deus e não preciso repartir mais com ninguém. Deus abençoa. Fica com Deus.